verdinho, né? Tá, me achei. Ali vocês têm o mapa da concentração de museus no Brasil. A área mais escura é onde se concentram o maior número de museus, que é justamente onde localiza o estado do Rio de Janeiro, onde nós estamos, passando pelas outras áreas, né? A gente costuma dizer aqui, e mais principalmente no IBRAM, que o Brasil não ultrapassou o Tratado de Tordesilhas com relação à densidade de museus, né? A gente está tudo ali pertinho do litoral. E uma coisa bem importante é que os museus brasileiros, eles representam em si a diversidade não só cultural do nosso país, mas a diversidade econômica. Então, no Brasil, a gente tem grandes museus, como esse que nós estamos aqui, pequenos museus espalhados, e de níveis e de contextos completamente distintos, como é o nosso próprio país. 65% desses museus são públicos, até um dado bem interessante que aproxima do nosso colega ali da Itália, e dentro desses museus, se não me engano, mais de 60% deles não têm orçamento próprio, certo? Então, que são museus ligados a secretarias de cultura ou a universidades e não têm um orçamento próprio que ele possa trabalhar com ele da forma, num planejamento equilibrado durante anos, né? Ali, o que a gente está falando nesse setor, retoma aqueles dados que foi muito importante a gente, em termos de governo, termos esses dados, tanto da quantidade de museus, que são, como estava no slide anterior, hoje a gente tem a conta de 3.650 museus no país, que preservam mais de 75 milhões de bens culturais, empregam mais de 25 mil pessoas e recebem mais de 80 milhões de visitantes ano. Então, quando a gente coloca esses dados em nível federal e numa disputa por estrutura e orçamento dentro do governo federal, isso pesa muito, né? E outra questão que pesa é a estruturação do setor em termos de legislação, é o que nós vamos ver ali agora. O Brasil, vocês podem observar ali, ele tem uma situação privilegiada, porque a gente dispõe de um amplo aparato legal, né? E na área de museus especificamente, ele foi feito com base em muita conversa, muita troca com o campo, e nós temos aqui, eu vou falar bem rapidamente, a gente tem o arcabouço aqui acho que aqui, a Política Nacional de Museus, que ela, Política Nacional de Cultura, que ela é o arcabouço de toda a área cultural brasileira, ali seguido, que faz parte da Política Nacional de Museus, Política Nacional de Cultura, a Política Nacional Setorial de Museus. No Brasil, ele é organizado, você tem o Plano Nacional de Cultura e você tem os planos setoriais de museus que circundam, que dão base à grande Política Nacional de Cultura, né? A gente tem um movimento de construção de uma política nacional de museus que antecedeu até ao próprio Plano Nacional Setorial de Museus e que deu as diretrizes básicas para o setor seguir em frente, né? Ali, a gente tem também uma coisa muito importante para a gente, que são as leis federais e estaduais de incentivo à cultura, né? Que elas, hoje, a produção cultural brasileira, eu acho que não posso errar se eu falar, em 90% da produção cultural brasileira é apoiada pelas leis de incentivos, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, né? A gente tem aqui o Estatuto de Museus, nessa legislação, que ele foi desenvolvido com a sociedade brasileira e foi, inclusive, o próprio Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que apresentou o projeto de lei que dá as diretrizes do setor ao Congresso Nacional, né? Então, foi uma construção bem interessante.
e o próprio Instituto Brasileiro de Museus, que hoje a gente conta com um instituto que pensa a política de museus no Brasil, um instituto que, como a gente está num período de mudanças, né? Mudanças recentes, muito recentes, o importante de você ter o Instituto Brasileiro de Museus é que, independentemente da oscilação que a gente tem no governo brasileiro, a gente tem um locus que vai pensar na nossa área, que vai estar ali para isso, né? Independentemente de que aqui a gente tem pouco orçamento, ali a gente tem um pouco mais, a gente consegue fazer mais uma coisa ou outra, mas a gente tem que ter um corpo técnico fortalecido para poder dar consistência e perenidade às ações dessa política nacional de museu. E um grande desafio do próprio Instituto, que até o Richard Benjamin estava falando ontem, é a questão da importância da escuta, né? E essa escuta da sociedade é que ajuda a gente a refazer o nosso pensamento em termos de políticas públicas. Passar um pouquinho mais rápido. Aqui tá. A missão e a visão do Instituto Brasileiro de Museus, né? Que, como falei, faz parte da estrutura do Ministério da Cultura. Aqui a gente tem... uma representação de alguns tentáculos, vamos dizer assim, da Política Nacional de Museus. Isso aqui não esgota, isso aqui são algumas das grandes questões, né, da Política Nacional de Museus, e esses tentáculos representam algumas formas de operacionalização dessa política. Aqui, o primeiro, né, o Plano Nacional Setorial de Museus, ele foi construído democraticamente dentro de um Fórum Nacional de Museus que ocorreu em 2010, com a participação de quase 2.000 pessoas, tratado pelo país inteiro, com reuniões que antecederam esse encontro, e projetado para 2010, 2020, com já uma revisão feita em 2014. A gente tem aqui o iMuseus, que é um nome suporte, né, mas ele traz reconhecimento da importância e coleta da pesquisa constante sobre dados do setor, né? Ele, na verdade, sempre os dados que a gente tem, ele possibilita a análise e a correção dos rumos das políticas públicas, além do acesso mais facilitado, né, às plataformas digitais aqui. Ali tem alguns dos itens que incluem o iMuseus, que é o registro, o Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados, cadastro, entre outros aqui. E vamos passar rapidinho, que o tempo ruge. Aqui, a gente tem o Programa Nacional de Educação Museal, que eu não vou entrar em detalhes, mas é um amplo programa de educação também construído com os profissionais de educação dos museus, né? Inclusive, a gente tem um prêmio que a gente lança sempre premiando práticas de educação museal. A gente tem um programa de gestão de risco ao patrimônio musealizado, que está hoje em projeto piloto dentro do IBRAM, e a ideia é fazer o piloto para depois passar para frente. Aqui a gente tem a questão da museologia social e programa Pontos de Memória. Então, a gente tem que reconhecer aqui que a prática da museologia social vem ampliando o espectro da museologia brasileira. Isso é um fato, né, ali. E essa experiência que o Brasil tem no programa Pontos de Memória, que visa incentivar as iniciativas de práticas museais, né, dedicada à memória social desenvolvida por diversos grupos, ela é de fundamental importância para alimentar essas políticas públicas, né? É a questão de assumir que o Estado tem o dever de garantir o direito à memória, e como elemento essencial para a constituição da nossa identidade, né? Então, isso é uma questão bem importante. A gente tem uma pesquisa, que depois eu vou convidar vocês, que eu vou passar muito rapidamente, que a gente não tem praticamente tempo, depois do puxão de orelha da Mariana ali também, que pediu para a gente ficar no tempo. É uma pesquisa de prospecção, que ela se chama Encontros com o Futuro, prospecção do campus museal brasileiro no século XXI. Essa pesquisa está disponível no site do IBRAM,
e ela foi uma pesquisa que contou com a participação de mais de 200 que nós dizemos, vou dizer, o povo dos museus, que entra nessa história de povo dos museus, não só os profissionais de museus, mas também instituições, políticos, jornalistas, etc. A gente pegou as pessoas mais próximas ao campo e fizemos uma porção de perguntas que nos deram respostas bem positivas sobre essa perspectiva dos próximos 10 anos para frente, né? E eu vou separar, na verdade, por que eu estou trazendo aqui? Porque ela trata também da museologia social em uma das partes da pesquisa. E aqui, só para dar um pequeno aperitivo dessa pesquisa, a gente perguntou sobre a ampliação da inclusão social, sociocultural, na medida em que se amplia o conceito de museu, né? E aí os painelistas, né, que a gente chama, os especialistas, avaliaram com otimismo os novos rumos dos museus e suas relações com o contexto social dos próximos anos. Há essa constatação de que os museus adquiriram outros sentidos, né? E, então, isso, muitos de vocês podem dizer, isso eu já sei, mas isso é uma constatação importante e ela é também um dado que a gente leva em consideração toda vez que a gente está trabalhando e tudo. A gente sempre volta à pesquisa e volta nela para poder concluir. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção sobre especificamente a pesquisa foi essa questão levantada sobre propiciar às comunidades um meio para desenvolver formas de produção de emprego e renda, né? E isso, num aspecto mais econômico, a gente percebe uma forte tendência da integração do museu e do patrimônio à economia do país, né? E que sustenta que os museus podem contribuir para promover essa geração de emprego e renda. Isso aí é uma coisa bastante cara para a gente em termos de IBRAM, é o desenvolvimento dessa possibilidade da gente trabalhar com a memória local e com o ativo do acervo dos museus, para que isso a gente consiga envolver a sociedade na preservação da memória e, a partir daí, a gente desenvolver até produção associada àqueles fazeres, saberes, etc., e criando um polo econômico dentro ali daquela comunidade. Alguns museus nossos, museus até exemplos de pontos de memória, partiram por esse caminho, né? Vou passar agora muita coisa, meu tempo já estourou muito. Não, muito não, só um pouquinho, né, Mariana? Já vai. Tá? Vamos aqui. Tá. Só um instantinho, dizer que a questão da economia de museus é uma questão muito importante para a área, para o setor, como todos já sabem, mas isso aí, pela pesquisa que a gente fez da prospecção da cadeia produtiva dos museus, e quando a gente foi aos museus para tentar buscar esses dados, a gente sente que no país esse assunto ainda é muito pouco falado, pouco estudado, e a gente pretende aprofundar mais nesse tema nesses próximos anos para a gente poder avançar nessas questões de como os museus, na verdade, na sustentabilidade dos museus. O Brasil coordena uma linha de ação dentro do programa Ibermuseus, que se chama uma linha de ação para a sustentabilidade de museus e processos museais ibero-americanos. Essa linha de ação está no início do projeto da elaboração de um marco conceitual, e a gente acredita que, para a região, vai ser assim, muito importante a gente abordar esse tema que a gente já está levando à frente aqui no Brasil, né? Vou puxar aqui. Infelizmente, olha, vocês, por favor, vão dar uma olhadinha na pesquisa, que ela é ótima. Tá. Documento fundamental para quem quer trabalhar, sabe, no Brasil. Ela abarca todas as áreas, né? Não pega só a questão. Ela começou com perfil econômico, depois ela foi ampliada e a gente e tem dados bem interessantes que vale
conferir. E ali aquela slide mostra um pouco o tanto que é importante essa participação e a interação do campo museal na elaboração de políticas públicas e um pouco dos mecanismos que a gente tem de promover essa interação, né? A gente tem ali o Plano Nacional de Cultura, como já falei. Dentro do Plano Nacional de Cultura, a gente tem o Conselho Nacional de Políticas Culturais, o Plano Nacional Setorial de Museus, que tem um colegiado setorial de museus, que é o mesmo que o nosso Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus, que são instâncias de participação. E girando ali, a gente tem museus, as outras instituições ligadas, o Fórum Nacional de Museus, que é um evento de interlocução com a sociedade. Nós vamos partir para o 7º Fórum de Museus em junho do ano que vem, e discutindo grande parte essas questões econômicas e também as questões econômicas e também um instrumento normativo da Unesco. Isso aí vai ser abordado. E a Semana de Museus e a Primavera, que aqui no Brasil a gente comemora o Dia Internacional de Museus com uma Semana de Museus, que é o maior exemplo de mobilização do setor que nós temos. São mais de 1.200, 1.300 ou 1.400, varia um pouquinho ano a ano, participantes, com mais de 4.000 eventos em todo o ano, toda a Semana de Museus. Gente, é isso, sabe? E aqui a gente tem os desafios, né? O maior deles eu vou pegar ali no final, que é a discussão, discutir a gestão não apenas no seu aspecto econômico, né? Mas pelo seu aspecto social, na priorização do direito à memória. A gente, nesses momentos de mudanças, a gente dá uma olhadinha para trás na vida pública da gente. Nesse período, eu estou uma vida inteira na área da cultura e há pelo menos 14 anos na área de museus, na área de formulação e implementação de políticas públicas. E hoje eu posso dizer com segurança que a comunidade, o campo, a cultura brasileira está mais fortalecida, ela sabe dos seus direitos, sabe onde quer chegar. E isso é muito importante para quem está do lado de cá, na visão governamental, dentro das nossas esferas, para que a gente consiga balizar as políticas públicas com essa escuta e com essa participação. Obrigada, gente.